nosso Deus é bom, maravilhoso, glória a Deus por todas as coisas. Nós temos trazido durante todas essas semanas o tema sobre os arquétipos dos homens, mulheres de Deus, e temos usado como referência para que a gente possa modelar, para que a gente possa se inspirar, para que a gente possa aprender, termos não somente o entendimento de quem foi aquela pessoa, mas de como ela viveu, de fato, como essa pessoa, como ela pensava, o que fez com que ela fosse poderosamente usada por Deus. Nós entendemos que pessoas que exercem grande influência, pessoas que são poderosamente usadas por Deus, pessoas que exercem algo que trouxe uma certa expressividade na terra, elas tiveram um padrão comportamental diferente. Elas tiveram uma maneira de se conduzir diferente. E é o que nós temos aprendido e o que nós vamos estar nos inspirando e nos espelhando através da palavra. Amém? Glória a Deus. Senhor, obrigado por essa noite. Nós te agradecemos pela oportunidade de poder aprender da Tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor fale aos nossos corações, aquele que fala, aquele que escuta. Nós somos, Deus, aqueles que amamos a Tua palavra, nós amamos a Sua presença. Acima de tudo, seja o Senhor louvado. Acima de tudo, seja o Teu nome engrandecido. Senhor Deus, nós queremos dizer que somos dependentes do Senhor. Nós, Deus, nesse momento damos lugar ao Senhor, o lugar que lhe é devido, de honra. Senhor Deus, que o Senhor possa fazer com que essa palavra encontre em nossos corações uma terra fértil. Nós entregamos a Ti todas as preocupações, medos, ansiedades, entregamos em Tuas mãos. Nós confiamos no Senhor, nós temos a convicção de que temos um chamado, de que somos filhos amados e que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Gente, eu vou fazer o teste com outro microfone. Nós estamos fazendo uma readequação com a nossa aparelhagem de som. Equipamentos que têm um pouco mais de idade, vamos dizer assim, precisam ser trocados e começa a apresentar problemas crônicos. Então, eu vou fazer o teste com esse microfone. Se não der certo, eu vou descer e eu vou pedir para todo mundo você chegar mais à frente. Amém? Amém. Boa noite, graça e paz. Continua dando tuf, 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 né? Vai continuar dando, né? Se tirar o sub e deixar só o retorno, vamos fazer esse teste.
estão aqui saberão que há Deus em Israel. E todos que estão aqui saberão que não é por espada, não é por lança, que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa de tal modo que ela ficou encravada. E ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Então, aqui a palavra nos mostra a respeito de um homem reconhecido por todo Israel como o maior rei que Israel já teve. E esse termo arquétipo, mais uma vez, ele refere-se a um padrão comportamental, a um padrão de pensamento de Davi. Ele foi o maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, intenso em tudo o que fazia. Aquele que integrou a harpa e a espada, a mansidão e a guerra. Charles Spurgeon, ele diz assim sobre Davi, que Davi foi o maior dos reis de Israel, não porque fosse perfeito, mas porque seu arrependimento era tão profundo quanto a sua paixão. Então, isso nos mostra a característica de um homem que ele era profundo, ele era apaixonado pela presença de Deus, ele buscava a presença de Deus acima de todas as coisas. Ele era um homem que no simples, com as ovelhas, no monturo, ele tratava com excelência aquilo que lhe foi dado. Assim também como quando rei. Então, o arquétipo de Davi nos ensina muitas coisas, e nós estaremos hoje passando por elas, para que a gente possa meditar e aprender com cada um desses padrões comportamentais. O que passa por toda a história de Davi? Então, quando nós vamos para 1 Samuel 16, 18, 1 Samuel 16, 18, a Bíblia diz assim: um dos criados respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Pode deixar aí, por favor. Então, olha que interessante. A palavra mostra que Davi, quando ele foi falado ali por através de uns soldados ao rei, ele foi apresentado como um homem que ele sabia tocar harpa. Então ele tinha uma habilidade, ele sabia tocar harpa. Além disso, a palavra fala que ele era um guerreiro valente. Então, o que nós podemos aprender com tudo isso? Quando ele foi apresentado para estar diante do rei, foi observado algumas características sobre ele. E uma delas que a palavra nos mostra que nós devemos aprender é que, primeira coisa, o cristão tem o costume muitas vezes de colocar tudo na conta de Deus. Mas nós temos como obrigação cumprir aquilo que é a parte do homem. A palavra nos ensina em Provérbios 16 que o homem faz planos. Provérbios 16, 1. No versículo 3, ele consagra. E no último versículo 32, se eu não me engano, do capítulo 16, ele fala que a sorte se lança no colo, no regaço. Então fala sobre planejar, consagrar e executar. Não é isso? Muitos têm o costume somente de planejar, consagrar e nunca executa. Porque às vezes por não discernir claramente o que Deus quer, ela fica parada. Entende? Então ela fala: Deus quer que eu faça medicina ou engenharia? Aí ela consagra a Deus: Deus, eu consagro os meus planos ao Senhor. Ela planeja: olha, se eu fizer isso aqui vai ser assim, Edson. Se eu fizer de tal forma vai ser assado. Mas ela nunca executa. Porque ela tem medo de errar a decisão. Só que o versículo final do capítulo 16 de Provérbios, ele fala que a sorte se lança no colo. A gente tem que partir para a ação. E nós aprendemos, segundo a palavra, que se você decide, e talvez aquela não é a vontade de Deus para você, a palavra fala que o coração do rei é como um rio na mão do Senhor, e ele dirige o seu curso conforme o seu bem querer. Então, se você escolher o B, Deus tinha A, ele vai fechar as portas de B e te direcionar para
E se você escolheu A e Deus tinha A, Roseli? Ele vai abrir as portas de igual forma e vai fazer com que aquilo flua naturalmente. O que você não pode ficar é sem ação. É por isso que a palavra oração parece combinar dois verbos: orar com ação, com agir. E então, a palavra nos mostra sobre Davi que ele tinha algumas características. Ele sabia tocar e ele tocava bem. Além disso, volta por favor no 16, 18. Além disso, ele era um homem guerreiro. 1 Samuel 16, 18. Isso, obrigado. Então, ele sabia tocar harpa e, além disso, um guerreiro valente. Ele sabia falar bem e ele tinha boa aparência. Antes de ser rei, antes de ser chefe do exército, antes de ser alguma coisa de relevante, ele tinha algumas características. E quantos de nós, eu já conversei com pastores, pessoas que são da caminhada também da fé, que não se importam com a maneira de se vestir, se vestem de qualquer maneira. E eles falam assim: Davi, o que Deus vai fazer? Entende, Tiago? Ele vai fazer de qualquer forma. Se eu estiver vestido de calça jeans ou de bermuda, de qualquer jeito ele vai fazer. Se eu estiver de boné ou sem boné, vai fazer de qualquer jeito. Nosso Deus faz ou não faz de qualquer jeito? Do jeito, se Ele quiser, Ele faz. Mas Ele nos ensina alguns padrões. A palavra fala que Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Então existe algo que nós devemos aprender. E Davi, ele tinha boa aparência. Quantas pessoas não cuidam da sua aparência? E não vê nisso uma importância, porque fala que isso é uma coisa fútil. Eu não estou falando do extremismo da vaidade, gente. Eu não estou falando de você ser uma pessoa amante de si mesma ao ponto de se colocar como uma vaidade, um próprio Deus, onde você coloca acima de tudo o seu corpo. Não. Mas você tem que cuidar da sua aparência. E tem pessoas que, às vezes, por colocar tudo na conta de Deus, não age, não decide. Muitas vezes, ao ver alguma coisa, fala: para que se vestir assim? Para que me aparentar bem? A palavra fala que Davi também, ele fazia o quê? Falava bem, ele sabia falar. Quantas vezes falam assim: bobeira, falar bem para quê? E você não se preocupa em aprender a desenvolver o seu vocabulário, em falar melhor, em saber se comunicar? Quantos problemas no casamento ocorrem por falta de sabedoria na comunicação? Quantos problemas? Nós tivemos uma situação na empresa há algumas semanas. Tinha que resolver uma determinada situação. Uma pessoa virou e tinha a responsabilidade de agir sobre isso. Só que ela não podia aparecer muito na operação. E ela simplesmente mandou que uma outra pessoa fizesse. Simplesmente falou: faz aí. E mandou um número. Isso gerou um grande problema. Porque outra pessoa falou assim: como assim faz aí? Eu já estou fazendo tanto de coisa aqui, essa aqui é a sua parte. Isso gerou um grande problema. Por quê? Aquela pessoa depois explicou: não, gente, na verdade eu não posso fazer isso aqui, porque nesse momento eu não posso aparecer. Por causa do mercado assim, assim, assado. Só que ao comunicar para outra pessoa fazer e dizer que ele não faria, ele não explicou o motivo. Ele simplesmente lançou ali as palavras. O fato de não saber se comunicar bem gera grandes problemas. Então, saber se comunicar bem te posiciona na sua empresa de uma melhor forma. Saber se comunicar bem abre portas. Saber se comunicar bem mantém amizades, relacionamentos. Quantas amizades se destroem por falta de sabedoria na comunicação? Então, ao olhar para o arquétipo de Davi, nós vemos uma pessoa que estava no campo, cuidando de ovelhas. Mas não somente porque ele tinha uma posição social simples, ele ignorava aquilo que era importante. Muitas pessoas falam assim: não, eu vou me cuidar de como eu me visto, ou de como eu me aparento, quando eu estiver bem financeiramente. É o contrário. Você começa a cuidar hoje para estar bem financeiramente. Muitas coisas na nossa vida são consequências de pequenas decisões e pequenas ações.
Amém? Então, eu conversei com um pastor uma vez, e esse pastor ele tinha o costume de falar de forma tudo muito errado, sem concordância em nada, mas está tudo bem. O Senhor, né, nos usa de todas as formas. Só que conforme é o seu nível, é também aquilo que Ele te entrega. Não foi assim com aquela mulher que era casada com um servo do profeta? O que o profeta falou com ela? Olha, eles estão querendo levar os seus filhos por causa da dívida do seu esposo que morreu e agora quer levar seus filhos para pagar a dívida como escravo. Vamos fazer o seguinte, o que você tem na sua casa? Ela coçou a cabeça e falou assim, olha, eu tenho um pouquinho de azeite e tal. Ele falou assim, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar o máximo de vasilhas que você conseguir. Não é isso? E todas que você conseguir, você vai derramar o azeite, 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 azeite. Ela fez isso, seguiu a ordem do profeta. Enquanto tinha capacidade, o azeite multiplicava. Quando acabou as vasilhas, acabou também o azeite que multiplicava. Por isso que a palavra fala que Deus dá a cada um conforme a sua capacidade. Então, se você deseja receber mais de Deus, meu irmão, não ignore as pequenas coisas. Aprenda a se comunicar melhor. Aprenda a se vestir melhor. Se você quer receber mais de Deus, as pequenas coisas são importantes, como vida de oração, leitura da palavra. Isso está acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Mas isso não pode ser ignorado. Quanto mais de Deus você deseja, mais tempo de oração você tem que ter. Ah, Davi, eu só consigo fazer um devocional de 20 minutos por dia. Amém. Faz 20 minutos num dia, mas coloca um propósito de ir aumentando gradualmente. Deus, eu quero no mínimo chegar no que o Senhor falou para os discípulos. Nem uma hora podeis ter comigo. É um desafio, mas você pode se propor a Ele. Amém? Então depois, quando nós olhamos para o livro de Samuel, nós entendemos que a palavra fala assim também. Nós vamos agora para Atos 13, 22. Olha que interessante. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Antes de Davi ser levantado como rei, ele foi encontrado por Deus, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. O arquétipo, o padrão comportamental de Davi era aquele que colocava a presença de Deus acima de qualquer coisa. A presença de Deus para ele era inegociável. Quando ele assumiu o reino, a primeira coisa que ele procurou foi: aonde está a arca? Eu quero ela aqui. Porque a arca representava a presença de Deus. A palavra diz assim que eles foram trazer a arca, e estavam trazendo sobre os ombros dos bois, até que um boi torceu a pata, a arca foi cair no chão. Um dos homens foi salvar aquela arca para que ela não viesse a cair, já pensou? E aquele homem foi morto, fulminantemente. Então, mesmo com uma boa intenção, se você age conforme o seu achar e não conforme o que Deus ensina, muitas vezes você paga por isso. São aquelas pessoas que elas acham que amar a Deus é conforme o seu padrão de amar. São aquelas pessoas que acham que amar o próximo é conforme o seu padrão de amar. Olha, eu faço de tal forma no meu relacionamento porque Deus só olha o coração e é o amor. Será que é isso que a palavra fala? Será que é isso que a Bíblia nos ensina? Quantas pessoas falam assim: olha, Davi, eu não vou na igreja porque Deus olha meu coração. Deus sabe que eu amo a presença dEle. Mas é isso que a palavra ensina sobre a vida no corpo? Então, quantos de nós fazemos julgamentos das nossas ações, não conforme o padrão bíblico, mas conforme o que nós achamos? Aquele homem, trazendo a presença de Deus, foi segurar a arca, fazendo da sua melhor forma, com a sua melhor intenção. Ele tocou aonde não deveria tocar, e ele foi morto. Davi tinha uma boa intenção, mas boa intenção não basta para agradar a Deus. Amém? Boa intenção não basta para agradar a Deus. Aí Davi teve que aprender que a arca não podia vir em ombros de animais, mas ela tinha que vir sobre ombros de homens.
Amém? Então, a Bíblia nos ensina que quando Deus ele escolhe alguém, não no sentido da salvação, não no sentido daqueles que são filhos, que foram escolhidos, que foram salvos, mas quando Ele escolhe alguém para entregar algo de relevante a essa pessoa, antes de tudo, Ele olha o coração. Então, a pergunta que eu quero fazer a cada um de nós essa noite é: quantos de nós temos verdadeiramente buscado entender o nosso coração e apresentar o nosso coração diante de Deus? Quantos de nós temos pedido a Deus, Deus, muda o meu coração, eu quero que essa causa me toque, eu quero ver isso, eu quero me sensibilizar por isso, Pai. Porque, gente, é comum na geração que nós vivemos, com as informações que nós temos, nós ficarmos insensíveis com muitas coisas. É tanta cena de violência todos os dias, por Instagram, WhatsApp, por mensagens, por jornais, que às vezes você fica insensível àquilo. É tanta pobreza que você vê. Gente, você pega o centro de Belo Horizonte, quanta pobreza, quanta miséria, quantos homens e mulheres na escravidão da droga, que às vezes você vê aquilo e você fica o quê? Insensível, não te toca mais, não te comove mais, sim ou não? Não existem santarrões, todos nós estamos sujeitos a essa insensibilidade, então nós devemos buscar do Espírito Santo de Deus, que o nosso coração seja transformado. Eu já falei aqui do altar quantas vezes eu tenho buscado a Deus, Deus me ensina a te amar, porque às vezes eu não estou sabendo te amar como eu devo te amar. Deus me ensina a amar o meu irmão como o Senhor quer que eu ame. Pai, me ensine a amar a obra como o Senhor quer que eu ame. Senhor Jesus, toca no profundo do meu coração, eu vi essa situação e não me sensibilizei. Pai, em nome de Jesus eu não aceito isso. Quantas pessoas estão vendo o cenário do Brasil, mas estão tão cheios de corrupção, no sentido daquilo que a gente conhece do nosso país, que a pessoa nem se sensibiliza mais, a pessoa nem intercede mais pelo seu país. Só que quando nós olhamos para Davi, ao ver aquele gigante afrontando o povo, ele também se preocupou com a sua nação. Quando nós olhamos para a história de Neemias, ele se preocupou com a sua. Gente, Elias era o copeiro do rei, ele comia picanha antes do rei, o primeiro corte era dele. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Ele comia a primeira picanha, você entende, Edson? O primeiro vinho que chegava, quem provava era ele. Tudo do bom e do melhor, dentro do palácio, diante do rei, da rainha, das figuras mais nobres da época, do maior conforto, do maior luxo, das maiores influências, das maiores mentes da época. Ele estava lá. Mas quando ele ficou sabendo da informação de como estava Jerusalém, ele se comoveu fortemente. E ele se colocou: Deus, me usa, se assim lhe prover, me usa. Nós pecamos contra os céus, contra ti. Nós falhamos contra o Senhor. Os nossos antepassados, nós erramos. Ele se colocou naquele ponto de inflexão. Eu faço parte desse erro. Eu faço parte daquilo que te desagradou. Pai, me usa. Me concede graça diante do rei. Então, ao olhar para esses homens que foram grandemente usados pelo Senhor Jesus, nós vemos um padrão comportamental. Eles se preocupavam com a nação. Eles se preocupavam com o seu povo. Eles se preocupavam com aquilo que era além do seu próprio umbigo. Então, se você deseja ser usado por Deus, eu tenho um conselho bíblico para você. Comece a hoje, a se preocupar com a sua nação. Comece hoje a pedir a Deus sensibilidade com o contexto da sua nação, da sua geração, do seu povo. Comece hoje. Talvez isso não te toca mais. Já tem gente orando. Está errado. Comece a pedir você. O que o outro está fazendo vai ser dele para com Deus e pode te afetar. Mas se você quer ver a sua vida sendo levantada por Deus de maneira sobremaneira, meu irmão, você tem que começar a olhar para o corpo. Você tem que parar de olhar para si, só naquilo que você deseja, que você precisa, não. E você tem que se preocupar com a sua nação. Amém? Então, esse é um padrão de Davi. Esse é um padrão de Daniel. Esse é o padrão de Neemias. Esse é o padrão de Elias. Esse é o padrão de Paulo. Esse é o padrão dos homens e mulheres de Deus que tiveram grande relevância. Amém? Glória a Deus. Então,
Logo depois, a palavra nos ensina que Davi, ele é um modelo de homem que se forma no secreto. Não diante da aparência dos homens, ele foi formatado no secreto. Ele protege aquilo que Deus lhe confiou. Ele desenvolve competências antes da plataforma de projeção. Ele constrói uma cultura do reino, onde a presença de Deus era o mais importante. Davi, ele forma valentes. A palavra nos mostra, assim, que Davi, no momento da caverna de Adulão, ele foi se isolar, veio até ele seu pai, seus irmãos, e veio todo um povo que eram os endividados, era aquele povo que talvez que estava um pouco à margem da sociedade, e ele formou daqueles homens o maior exército de Israel. Então, um padrão que nós vemos na pessoa de Davi é que ele era um formador de pessoas. Ele pegava homens que eram talvez escória da sociedade e transformava em matadores de gigantes. A palavra fala que os valentes de Davi, eles faziam com que os povos os temessem. Depois de uma batalha, um dos homens não conseguia abrir a mão da espada. Ele segurou a espada por tanto tempo, com tanto vigor, com tanta energia, que a palavra fala que eles tiveram que abrir a mão desse homem para retirar a espada das mãos dele. Homens que eram escória se tornaram o maior exército de Israel. O governo de Salomão somente teve paz mediante todos os governos de Israel. Quando você vai ler 1 Reis, 2 Reis, quando você vai ler os livros de Crônicas, 1 Crônicas, 2 Crônicas, o único reinado que durou por tantos anos e sem guerra foi o de Salomão, porque Davi destruiu todos os inimigos de Israel. Então, quantos de nós não nos preocupamos em passar aquilo que sabemos para aqueles que estão ao nosso lado? Nós não nos preocupamos em treinar, em ensinar, em entregar aquilo que aprendemos, em passar aquilo que o... Não. Você quer guardar para si. Se eu passar isso aqui, entende, Ariane? Aí a glória não vai ser minha mais. Entende, Maura? Nós temos a obrigação, se nós queremos ser usados por Deus de uma maneira expressiva, relevante, se você quer que a sua caminhada aqui na terra não seja simplesmente insignificante, me perdoa dizer assim, você precisa de mais uma característica que Davi também tinha: a ambição. Existe uma forte rejeição com essa palavra dentro da igreja. Muitas pessoas confundem ambição com ganância. Existe um helenismo muito grande que permeou a igreja quando Roma ganhou a guerra física, estrutural, mas perdeu a guerra cultural. A cultura grega permeou por toda Roma, que permeou pelo povo de Deus, pelos cristãos. E quando foi instituída a Igreja Universal, muito desse helenismo, dessa cultura grega, dessa mistura de deuses, pagãos, desse paganismo, começou a permear por meio da igreja. E Deus, aquele que a palavra diz que é o verbo e se fez carne, o ser mais poderoso, divino, o criador de todas as coisas, ele incorporou na matéria, ele se fez matéria. E no helenismo, nós aprendemos muitas vezes que a matéria ela é desprezível, que a matéria ela não tem importância, que a importância ela só vem após a morte, quando você vai ter uma vida com Deus. Não, mas se Deus te colocou aqui, se Deus te colocou em um corpo físico, a matéria ela também tem a sua importância. O que você não pode fazer é colocar a matéria no lugar de Deus. O que você não pode fazer é colocar a matéria em primeiro lugar, mas a matéria ela tem sua importância. E aí, travestida de santidade, começaram-se os votos de pobreza, porque se eu desejava algum bem material, eu estava sendo ganancioso, entende, Miriam? Se eu desejava algum crescimento material, algum crescimento físico, de uma certa forma, eu estava desagradando a Deus. E começou-se um voto de pobreza com travestimento de santidade, me permita dizer assim. Com vestimenta de santidade. Mas ao mesmo tempo, se eu quero ser alguém que tem uma relevância naquilo que eu faço, daquilo que eu faço e eu construo, aquilo que é material tem muita importância. Madre Teresa de Calcutá só fez o que fez porque ela soube dar importância àquilo que é material.
as escolas que ela construiu, a toda a benfeitoria que ela fez, a todos os órfãos, todas as viúvas, todo aquele povo que ela conseguiu servir. Uma mulher que não tinha uma condição financeira, mas ela tinha um propósito muito grande, e ela entendia a importância daquilo que era material. Amém? Então, o nosso Deus, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, e tudo que nós podemos avaliar daquilo que Deus criou, ela tem a sua importância. Então, nós precisamos de entender que aqueles grandes homens usados por Deus, eles foram ambiciosos. Quando Neemias ouviu que o seu povo estava devastado, que Jerusalém estava com as muralhas caídas, derrubadas, povo saqueado, ele teve uma ambição: eu quero reconstruir aquela muralha, eu quero reconstruir aquela geração, aquela nação, eu quero reconstruir a cidade do meu Deus. Estão entendendo? É uma ambição. E ele reconstruiu em 52 dias o que era impossível para a época. Quando Davi quis derrotar Golias, ele teve ambição. O que vai acontecer aqui, Samanta? Eu vou ganhar a filha do rei? Caramba, vou me tornar nobre. Vou ganhar recurso, e minha casa do meu pai, vou poder honrar a casa dos meus pais, será isenta de impostos? Davi foi ambicioso. A palavra de Deus fala assim, que quando a Arca da Aliança, ela foi levada para a casa de Obed-edom, porque Davi ficou com medo quando o seu soldado morreu. Então ele falou assim: opa, qual que é a casa mais perto? Entende? Leva para lá, leva para Obed-edom. E a palavra diz que Davi ficou sabendo que tudo na casa de Obed-edom prosperou. Tudo, seus animais, seus bens, tudo. Quando Davi ouviu sobre isso, ele falou assim: hã? Eu quero isso aqui. Deixa eu estudar. Como é que eu faço para trazer isso aqui? Conforme o ensinamento da palavra de Deus. Davi foi ambicioso. Quando Daniel foi usado por Deus para a profecia que havia sido dada, ele teve ambição do cumprimento da palavra de Deus. Porque era tempo chegado da profecia. Ele ambicionou ver se cumprindo aquilo que estava escrito. Quantos de nós deixamos de ter ambição de ver se cumprindo em nossas vidas aquilo que está escrito? A palavra já determinou sobre a sua vida a cura. Tenha ambição da cura. Não se conforme. Se Deus vai fazer ou não, cabe a soberania dele, mas cabe a você ambicionar, desejar a cura. Se a palavra nos fala que os dons, nós devemos desejar os melhores dons, meu irmão, se o Senhor Jesus vai te dar aquele dom que você está buscando, cabe a soberania dele, mas a você cabe ambicionar aqueles dons e buscá-lo. Quantos deixaram de buscar os dons? Eu já busquei quantos anos o dom de língua e nunca falei, e parei de buscar. Mas eu acho que esse negócio de curar pessoas não é para mim, não. Não busca. Mas o dom de profecia, sabe, eu vejo assim que é muita responsabilidade. E se eu errar? O medo de errar paralisa a vontade de continuar. Então, ou nós acreditamos naquilo que a palavra diz e temos forte ambição diante daquilo que a palavra nos promete, ou nós seremos medíocres até o final da nossa vida. Diga assim: nós não seremos um povo medíocre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O nosso desejo de, agora, como estamos fazendo buscando evoluir nas nossas gravações, nos Reels, agora no YouTube com os shorts ali que a gente tem postado também. Tudo isso é a ambição de que a mensagem chegue a um número maior de pessoas, que a gente possa impactar um número maior de pessoas, mais vidas sejam impactadas. Nós temos a ambição de crescer como igreja, porque se essa palavra, se essa mensagem tem impactado a minha vida, a minha família, por que ela não pode impactar de outras famílias? Por quê? Então, meu irmão, se você quer viver de forma relevante como o rei Davi foi usado, mas no seu chamado. Nós falamos no último culto que se o seu chamado é ser um ministro da palavra de Deus e você deseja ser rei, você está se rebaixando. Da mesma forma, se o seu chamado é ser rei e você quer ser ministro, você está se rebaixando. O seu chamado, ele é singular, ele é personalizado para você. Mas se dentro daquilo que Deus te chamou, você não tem a ambição
de fazer se cumprir o que a palavra diz dentro da sua vida, você viverá como filho de Deus, porém medíocre. Há quantos anos você não flui em algum dom do Espírito Santo? É uma pergunta. Há quantos anos? Há quantos meses? Ou desculpa, há quantas décadas? Há quantas décadas? Está na hora, meu irmão, de você despertar essa chama dentro de você. E tem coisas que a gente não desperta sozinho, entende, Sônia? Tem coisas que a gente tem que buscar. Espírito Santo, acende a chama em mim. Porque eu esfriei. Deus, eu esfriei. Eu caí no pecado. Eu caí no ostracismo. Eu caí, Deus, na rotina do dia a dia. Eu não tenho vivido no pecado, mas tenho vivido longe de Ti, que é pecado, que é falha. Eu não tenho vivido deliberadamente, mas eu tenho vivido de forma, Deus, totalmente distante do Senhor. Meu irmão, se coloca aos pés do seu Senhor. Peça a Ele para acender essa chama. Não quer dizer que Ele vai acender no primeiro momento. Tem que ter um desejo ardente. Como? Um desejo intenso. Gente, Davi desejava intensamente. Davi desejava tanto que quando a presença de Deus chegou através da arca, sabe o que ele fez? Ele começou a dançar e ele se despiu ao ponto de ser criticado, mas ele não estava nem aí. Nem aí, entende? Então, o quanto você tem desejado? O quanto você tem desejado? O quanto você tem desejado? Meu irmão, ambicione o dom de discernimento de espírito. Ambicione, deseje, busque. Ambicione, se o seu chamado é para os negócios, ambicione ser próspero. Ambicione ser próspero. Porque quanto mais você tiver, mais você terá a capacidade de fazer e de realizar. Em nome de Jesus. Amém? Então, o arquétipo de Davi é o padrão de uma pessoa, é um padrão, seja de homens ou de mulheres, que foram chamados de fato para viver de forma relevante, para reinar, para governar, para pastorear, para influenciar pessoas, para provocar um ambiente de adoração. Então, ele reúne em si a característica de pastor, de guerreiro, adorador, líder, desenvolvedor de pessoas, rei segundo o coração de Deus. Ao mesmo tempo, a palavra mostra a fraqueza de um homem, de Davi, que no tempo de uma guerra, ele estava ali no seu palácio descansando. E ao ver uma mulher chamada Batseba, ele a deseja e ele traz aquela mulher para si. Ele desejou o que não era dele. E não podia ser. Ele pecou com aquela mulher. E aí depois foi uma sequência de pecados. Porque um abismo leva ao outro abismo. Aí ele foi lá, mandou chamar o esposo daquela mulher. Embebedou para que ele se deitasse com ela. E ele se negou, falou, como? Entende, Paulo? Eu vou me deitar com minha mulher, com meus irmãos em guerra? E eu vou estar aqui desfrutando? Ô rei, eu não posso. Olha a lealdade desse homem, ao seu povo, à sua nação. Ele se recusou, e aí Davi falou assim, bom, como é que eu faço para parecer que o filho vai ser dele? Não vai ter como. Escreveu uma carta, pediu para que ele mesmo enviasse essa carta, para que ele fosse colocado à frente da guerra para morrer. A palavra fala que quando Natan chega diante de Davi, Natan, ele teve sabedoria no falar. O que a gente falou? Se você quer ser uma pessoa de maior capacidade, você tem que saber falar. Senão, às vezes, Deus tem algo para entregar, mas Ele não vai entregar através de você. Porque, às vezes, uma palavra que Ele tem para trazer com amor, uma exortação com amor, você vai trazer com condenação. E a palavra fala assim, que ele chegou contando uma história ao rei. Olha, rei, o que você me diria se soubesse que um homem, tendo tanto do seu rebanho, foi receber uma pessoa importante? Pegou a única ovelhinha que uma determinada pessoa tinha, um homem pobre. Ele pegou, matou e usou ela para servir nesse banquete e tal. E Davi falou o quê? Tirou a espada e falou assim, esse homem tem que pagar 4 vezes o que fez. Entende, Roseli? Ele mesmo chamou para si a própria sentença. 4 vezes tem que pagar.
Quem que é esse homem? E o profeta fala, esse homem é você. E Davi deu a sentença. Com a medida que você medir, você será medido. Davi perdeu 4 filhos. 4 filhos de Davi morreram. Então, nós aprendemos que o amor, a misericórdia, ela tem que vir antes do juízo. Se não fosse assim, nenhum de nós estaríamos aqui. E a palavra diz que Davi, ele se arrependeu profundamente. A palavra diz que Davi, ele buscou a presença de Deus, o perdão do Espírito Santo de Deus, ao ponto de dizer, eu prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Ele confiava, ele conhecia o Deus que ele servia. Ele pagou o preço daquilo, mas ele consertou a sua rota. O padrão, o arquétipo do rei Davi é o arquétipo de um homem quebrantado. Não é de um homem orgulhoso. É de uma pessoa que, apesar de ser rei, o seu status não estava acima do arrependimento. Saul, que era rei antes de Davi, tinha antes do arrependimento o status. Aqui, Samuel, o profeta, vai comigo, só para o povo ver, achar que Deus ainda está com a gente. Vem comigo. O que o povo vai pensar se eu fosse um profeta? Ele estava preocupado com a sua reputação. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele não se preocupou com a reputação. Ele se preocupou com a aprovação de Deus. Então, será que eu tenho me preocupado mais com a minha reputação do que aquilo que Deus quer fazer na minha vida? Tem pessoas que nunca deram um passo adiante, às vezes, no seu ministério, por causa da sua reputação. E se as pessoas souberem disso? Mas é disso que Deus quer que eles saibam. Tem muitas pessoas que não compartilham um problema que está enfrentando. Sabe por quê, Paulo? Reputação. O que as pessoas vão dizer? E a família definhando em processos fortes de problemas com esposa, esposo, filho, filha, avô, vó, pai, mãe. Mas não compartilham. A reputação impede a cura. O orgulho com a reputação impede a cura. Os estudos mostram que pessoas de classe social mais bem-sucedida incorrem mais em problemas de depressão do que pessoas pessoas que estão na linha ali da classe média baixa, pobreza, ou porque às vezes eles se preocupam tanto com a reputação que eles não têm coragem de se expor para uma ajuda ou para uma cura. Isso também acontece em meio a muitos líderes religiosos, porque eles pensam, como que eu vou dizer isso? Como que o povo vai interpretar? Eles se preocupam mais com o quê? A reputação. Acompanhando um casal uma certa vez, a esposa falou assim, olha, nem adianta ficar perguntando, se é da igreja? Não, não é da igreja. Mas são cristãos. A esposa falou assim, olha, eu estou falando isso depois de tantos anos, o meu esposo nunca deixou eu falar isso, porque ele falou assim, o que as pessoas vão dizer se souber? E aí sabe quando que ela veio compartilhar? Quando o casamento acabou. Cuidado ao querer proteger sua reputação mais do que obedecer a palavra. Meu irmão, a vida no corpo se vive no corpo. Se está passando alguma coisa, procure as pessoas que têm capacidade de instruir. Chega na igreja, num líder, naquela pessoa que é referência, conversa. Instrui o seu filho, a sua filha a falar, fulano, procura fulano de tal. Instrua! Às vezes seu filho não aprendeu dentro de casa, instrua! Amém? Aleluia! Gente, isso é muito forte, porque nós estamos falando de um rei. Um rei. Mas é por isso que ele foi um grande homem de Deus, porque a reputação dele não ocupava o lugar do arrependimento, não ocupava o lugar do quebrantamento. Ao mesmo tempo, Salmos 78, 70 ao 72, diz assim, escolheu o seu servo Davi
e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser pastor de Jacó, o seu povo, e de Israel a sua herança. De coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos habilidosas os conduziu. Com mãos habilidosas, coração íntegro. Um padrão de conduta de Davi era a integridade. Quando ele estava diante de Saul e ele podia matá-lo para se tornar rei em seu lugar, já que Saul estava perseguindo para matar Davi, a palavra fala que ele não podia tocar no ungido do Senhor. Quantas pessoas, por estarem vendo tantas injustiças, começam a praticar também a injustiça, por falar assim, se Deus não faz, talvez é para eu fazer. E aí ela começa a quebrar pequenos princípios, até que chega uma hora, ela está envolvida em uma grande corrupção. Então, a integridade é um padrão comportamental de homens e mulheres que necessariamente precisam ter para ser usado por Deus de forma expressiva. Integridade. Segundo, mãos habilidosas. Quantos cristãos não desenvolvem suas habilidades? Sabe por quê? Célia, Maura, porque, mas Deus é por mim. Aí não estuda, aí não se desenvolve, aí não busca novos relacionamentos, aí a pessoa não busca se desenvolver através de cursos, seja na faculdade ou fora da faculdade. Não existe só a faculdade como meio de estudo, muitas vezes ela vai mais te atrapalhar do que ajudar. Em alguns casos, ela é questão fundamental. Só que se você deseja ser usado por Deus, meu irmão, pare de delegar a Deus o que é obrigação sua. Desenvolva suas habilidades. Se torne uma pessoa altamente capacitada naquilo que você foi chamado a fazer. Conhece um homem especialista no que faz, ele estará perante os reis. É o que diz o livro de Provérbios. A palavra fala que Davi, ele era especialista na arte da funda. Especialista na arte da funda. As tradições de Israel mostram que essa arte não era da tribo de Judá, mas era de um outro povo. Eu esqueci o nome, não sei se era... Esqueci de qual das tribos que eles tinham essa habilidade de guerra, mas Davi aprendeu uma habilidade de guerra de outro, do povo de Deus, mas de uma outra tribo, e ele se tornou especialista nela. Então, meu irmão, está na hora de você se tornar especialista em alguma coisa. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra nos mostra que o pastoreio foi o laboratório do trono. Antes da coroa, Deus ele dá o laboratório para o seu treinamento, para que você seja aprovado, para então você ser promovido. Então, a Bíblia nos mostra que quando Davi ele foi proteger as suas ovelhas, diz que um daqueles leões, daqueles ursos, atacou suas ovelhas e saiu. E ele foi atrás delas, atrás daquela fera, para matar. A fera já tinha saído, mas ele foi o quê? Atrás dela. Isso demonstra um padrão comportamental de proatividade. Não adianta você ser cristão, filho do Senhor Jesus Cristo, e não ser proativo, meu irmão. Esperar que as coisas aconteçam. Está na hora de você ser proativo. Quantas pessoas nunca serviram na igreja, sabe por quê? Às vezes a gente pergunta, ninguém nunca me chamou. Meu irmão, proatividade. Quantas pessoas diante de um trabalho nunca galgaram novos postos, sabe por quê? Fulano, na hora que meu gerente chamar, na hora que meu patrão me convidar, ela não é proativa. Então você precisa ser proativo, você precisa agir, você precisa se especializar, você precisa colocar acima da sua reputação o quebrantamento, o arrependimento, a humildade. Meu irmão, o nosso Deus, Ele se fez carne, Ele se humilhou. Se o Deus Todo-Poderoso se humilhou, quem é você para achar que não tem que se humilhar? Quem é você para ter vaidade ao ponto de dizer, como que eu vou dizer isso? Como que eu vou trazer esse problema para fulano? Como que eu vou falar que minha família está passando por isso? Sai dessa estrutura, sai desse sepulcro caiado. Meu irmão, a palavra fala que o Senhor Ele te chamou para a liberdade, e a liberdade não te permite ser escravo dessa vaidade, desse orgulho, dessa mentira. Aleluia! Dispa-se da vaidade, meu irmão. Dispa-se desse orgulho, dispa-se dessa casca. Aleluia! Todos nós precisamos de ajuda em alguma área da vida.
Todos nós. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Pode aumentar um pouquinho? Obrigado. Aleluia. Olha, muitas vezes nós não damos um passo de uma decisão importante na nossa vida, porque a gente decidiu tantas vezes e tantas vezes falhamos. Quantas vezes nós falamos que em alguma área nós faremos diferente, e aí em pouco tempo de novo voltamos àquele velho comportamento, não é verdade? Só que a palavra diz assim que todas as coisas eles são possíveis. Até mesmo você mover um monte de um lado para o outro conforme a sua fé. Então a primeira coisa que você tem que trabalhar dentro de você é a convicção. Muitas pessoas não ambicionam porque a sua convicção sobre si mesma está deturpada. Ela se sente menor, ela acha que aquilo não é para ela. Entende? Muitas pessoas, elas têm um entendimento que são incapazes. Muitas pessoas pensam sobre si mesmo, o que não lhe permite chegar aonde ela realmente ambiciona e deseja. Então eu quero te fazer um convite a ter uma convicção, uma certeza. Uma convicção, uma certeza. Uma convicção, uma certeza sobre aquilo que você deseja para a sua vida hoje. Elimine as dúvidas. Elimine o medo. A fé é inoperante no medo. Mentira. A fé ela é inoperante na incerteza, na dúvida. Então, com medo ou sem medo, tenha acima disso a fé. Mas não duvide. Se você deseja um dom do Espírito Santo de Deus, não duvide. Deseje ardentemente. Tenha certeza que Deus fará. Acredite que Ele fará. Não somente que Ele pode fazer, porque muitos não conseguem romper na fé, porque sabem que Deus pode fazer tudo, mas nunca acreditam que Deus vai fazer para ele, para ela. Não é isso? A pessoa sabe que Deus é o Todo-Poderoso. A pessoa sabe que Deus em si, Ele é o dono da glória. Mas para si mesmo essa pessoa não acredita. O milagre que você deseja viver hoje, a transformação que você precisa viver hoje, creia de forma absoluta. Transforme a sua maneira de pensar. Para de buscar nos seus próprios esforços. Acredite e deposite no Senhor essa confiança. Eu não sei qual é essa área da sua vida hoje, mas eu quero que agora, sem você se distrair, você apresente essa área ao Senhor. E você comece a conversar com o Espírito Santo. Esqueça quem está do seu lado e comece a conversar com o Espírito Santo. Deus, eu creio que o Senhor pode me usar para fazer isso. Eu acredito, Pai. Eu acredito, Jesus. Eu lanço fora hoje a dúvida. Eu lanço fora até mesmo o medo. Senhor Jesus, nesse momento eu me aproprio. Eu me aproprio da Tua palavra. E a Tua palavra me ensina a buscar, a confessar, a acreditar, a ser transformado. Deixa eu te falar, meu irmão.
Você foi criado grande demais para viver uma vida pequena. Eu vou repetir. Você foi criado grande demais para viver uma vida pequena. De todos os seres criados por Deus, nós somos os únicos tocados por Ele. Ele nos soprou, com seu hálito nos trouxe vida. Ele nos tocou com as suas mãos, me permita dizer assim, ao nos criar. Além disso, Ele faz de nós a sua morada. Você é grande demais, meu irmão. Você é grande demais para viver no pecado. Você é grande demais para viver nos mesmos erros. Você é grande demais para achar que já acabou para você. Você é grande demais para achar que o que Deus tem para você é só aquilo ali. Deus, Ele tem muito mais, Ele é ilimitado. Você é grande demais para pensar, Deus não vai me usar para isso. Não, meu irmão. Você é grande demais para viver uma vida pequena. E o que a nossa geração precisa, o que a nossa família precisa, o que nós precisamos é nos tornar essa pessoa grande. Porque Ele já nos deu essa condição. Mas a gente precisa se apropriar do que nos foi dado. Nós precisamos nos apropriar do que nos foi dado. Sobe um pouquinho o som, por favor. Coloca no minuto 8. Profundo nas suas palavras. Profundo. Amém? Apaga todas as luzes, por favor. Se quiser levantar a sua voz, levante a sua voz. Pode apagar a tela. Pode apagar as luzes do fundo. Não se preocupe com quem está do seu lado. Se você quer se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quer se afastar, se afaste. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, Ele habita em nós, Ele se faz presente na nossa congregação. Apresente a Ele, levante a Ele a sua petição, a sua voz. A frieza que você tem enfrentado talvez há tantos anos. Sai um pouco do padrão, sai um pouco do molde. Davi, ele pulou diante da presença de Deus. Sai um pouco da normalidade. Você não precisa ser normal demais. Você tem liberdade no Espírito Santo. Você precisa ser obstinado. Vença a sua frieza. Vença a sua frieza. Vença os seus pensamentos que trazem dúvidas. Vença isso em nome de Jesus. Seja obstinado. Seja apaixonado. Seja determinado.
Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. 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 Espírito Santo, toma o Espírito Santo, Deus, no lugar que lhe é devido, Pai. Em nome de Jesus. Começa a dar ordem no mundo espiritual. Determina com os teus lábios. Determina. Não simplesmente fale de qualquer maneira. Comece a falar acreditando, meu irmão. Comece a falar trazendo a realidade. Comece a falar trazendo a realidade.
som. Pode abaixar o som, por favor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha, muitas coisas nós conquistamos espiritualmente através de batalhas espirituais que nós travamos. Davi, ele somente foi levado à sua próxima fase quando ele travou uma batalha. Mas sabe qual que é o interessante, Paulo? Davi, ele não foi empurrado para a batalha. Davi não foi obrigado a ir para a batalha. Ele escolheu. O problema, muitas vezes, é que nós não escolhemos. Nós estamos esperando a batalha vir. Então, meu irmão, um momento como esse, como a gente colocou aqui, é um momento de travar uma batalha espiritual. É um momento de você se desenvolver na sua vida de oração. Se desenvolver na sua vida de oração. Eu tenho buscado me desenvolver na minha vida de oração. E você não muda fazendo da mesma forma. Você muda fazendo com ações diferentes. Ações diferentes são comportamentos novos. Comportamentos novos. Se você não sabe, não tem o costume de orar há muito tempo, comportamento novo, meu irmão. Isso não é coisa de pastor somente, não. Isso é coisa de filho do Senhor Jesus. Então, às vezes, o que você precisa é de mudança de comportamento. Ah, Davi, eu sou assim, eu fico assim, eu sou assado. Não, você é assim porque você quer. Porque se um filho seu estivesse na cama de um hospital dependendo de um milagre, meu irmão, você estaria se movimentando de um lado para o outro, abrindo a sua boca, clamando, ajoelhando, se deitando. Então, muitas coisas dependem da necessidade. Só que nós não precisamos de vir uma situação na nossa vida para gerar uma necessidade para buscar. Você tem a decisão, a escolha. Isso é um livre-arbítrio. A escolha de buscar ou não. Rejeita o seu velho comportamento. Rejeita, abandona. Decisão, guerra com o antigo comportamento. Não sabe orar? Começa a vir nas intercessões terça-feira. Não tem costume de orar? Chama para perto quem gosta de orar, quem ora. Mas, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, eu vou repetir. Essa proatividade tem que vir de você. A igreja está aqui. As portas vão estar sempre abertas. Mas a sua próxima fase com Deus depende de você, não dele. Ele já fez tudo. Te amou primeiro, morreu por nós, acendeu a chama. Agora a nós cabe manter essa chama acesa. Determinação, garra. Romper com antigos comportamentos. Amém. Aleluia. Pode acender as luzes. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Nós cremos, Pai, que os céus se movimentaram, Deus, os céus, Deus, agiram a nosso favor hoje. A palavra ensina que o mundo físico é criado por aquilo que não se vê. A nossa vitória aqui, primeiro, era vencida nos céus. É do terceiro céus para baixo. É assumindo o seu lugar com Cristo nas regiões celestiais. É exercendo a sua autoridade espiritual.
é exercendo o poder que lhe foi confiado por Deus. Aleluia, obrigado, Senhor. Espírito Santo, nós te pedimos a tua ajuda, porque sem ti não sabemos como, sem ti não temos a força necessária muitas vezes, sem ti, Deus, não temos nem mesmo esperança, Pai, mas o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa esperança. Nós viveremos, Deus, dias ainda melhores, nós viveremos dias ainda melhores, nós veremos o agir do Senhor sobre a nossa nação, nós veremos o cair, Deus, das estruturas de corrupção, e nós veremos homens íntegros sendo levantados na justiça, no executivo, no legislativo. A tua palavra diz que o Senhor está no trono, se rindo deles, Pai. Obrigado, Deus. Deus, nós decretamos na nossa vida a vitória na área espiritual que temos buscado. Ó, Deus, seja na área profissional, seja na área, Deus, ministerial, seja na área familiar, seja em qual área for, nós declaramos que nós, essa semana, viveremos o nosso primeiro testemunho, Pai. Nós cremos nisso, nós confessamos isso e nós viveremos isso. Obrigado, Jesus. Nós somos aqueles que carregamos a presença do Deus vivo. Nada pode nos parar, somente nós mesmos. Nada pode nos parar. Obrigado, Pai. Nós declaramos que iremos, nós venceremos e testemunharemos para a honra e glória do Senhor. Amém? Aleluia. Se você ainda não tem uma casa espiritual que você participa, que você frequenta, nós fazemos o convite para que você assine ali o nosso card, para que possamos entrar em contato com você, amém? Você toma essa decisão hoje. Mais uma vez reforçando, semana que vem, no próximo domingo, nós teremos aqui o nosso musical. Gente, está lindo, está maravilhoso, maravilhoso. Então, não venha sozinho, venha você e convide mais uma pessoa. Eu estou te garantindo que vai ser uma noite impactante na sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele vai fazer com que a atmosfera desse lugar seja transformada. Nós vamos ter aqui tropeiro na cantina, e quem puder oferecer valor ou ingrediente, gentileza procurar a pastora Letícia. Qualquer valor é bem-vindo, e os ingredientes também para o tropeiro. Amém? Glória a Deus, graça e paz, uma semana abençoada. Ministre uma palavra de bênção, de vitória. Dê um sorriso bonito para o irmão que está do seu lado. E não saia sem cumprimentar pelo menos todo mundo. Amém? Glória a Deus.